Você sabia que 1 em cada 2 homens e 1 em cada 3 mulheres desenvolverá câncer ao longo da vida? Um número assustador, mas e se eu te dissesse que uma molécula é usada por muitos para melhorar o desempenho na academia? A creatina pode ser uma aliada inesperada. Ou talvez poderia ser, como alguns temem, um inimigo oculto que alimenta a doença. Vamos tirar essa dúvida. A creatina possui efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e imunomoduladores pouco conhecidos que você provavelmente desconhece. O câncer continua sendo, por outro lado, a segunda causa de morte no mundo. Quem dera tivéssemos as ferramentas necessárias para pará-lo? O estigma e a dor associados à doença fazem com que foquemos continuamente no que podemos fazer, como indivíduos e como sociedade, para evitá-la. Uma das barreiras protetoras mais poderosas, como você já sabe, é a nutrição. O estudo de potenciais intervenções nutricionais protetoras dos processos neoplásicos. É uma área fascinante e em constante evolução. Nesse sentido, a creatina é um ácido orgânico produzido naturalmente no seu corpo a partir da arginina, metionina e glicina e desempenha um papel crucial fornecendo energia para suas células. Você a conhece pelo fitness, pela academia, pelo fornecimento de energia em esportes explosivos, pelo desempenho e pelos ganhos de força. Na verdade, já falamos sobre ela em vídeos anteriores. Mas hoje a pergunta é muito maior, muito mais vital. Essa molécula natural que o seu próprio corpo produz e que milhões suplementam, nos aproxima ou nos afasta do câncer? Pense bem, é uma pergunta importante e a ciência parece dividida. Trabalhos recentes sugerem um papel protetor da creatina no câncer. Mas cuidado, também existem alguns estudos, sim, pequenos e esporádicos, que alertam para a possibilidade de que a creatina aumente o fluxo energético para as células tumorais. Que dê energia ao câncer, gasolina para o inimigo? E até mesmo algum modelo animal mostra efeitos promotores da invasão e metástase em certos tumores, como pâncreas, cólon ou mama. Algo que, felizmente, não foi comprovado em humanos. Neste vídeo vamos esclarecer: tomar mais creatina aumenta ou diminui o risco de câncer? Vamos nos embasar. Em um estudo recente, a primeira coisa que você precisa lembrar é que creatina não é o mesmo que suplementos. Não estou me referindo apenas ao pote de pó branco da academia. Você consome creatina através da dieta, principalmente com carne e peixe. Mas você também sintetiza creatina a partir de aminoácidos no seu próprio corpo, cerca de 2 gramas por dia, o mesmo que você excreta que elimina. Além disso, algumas pessoas tomam suplementos de creatina para recarregar seus estoques musculares. Mas a pergunta que você tem que responder hoje, ou que nós temos, é: tomar mais creatina poderia então me proteger do câncer? Vamos ver os resultados deste novo estudo e é aqui que fica interessante. O estudo é este e nele são mostradas as ingestões dietéticas de creatina. De 25.879 indivíduos com mais de 20 anos no período entre 2007 e 2018, os dados são extraídos de uma das maiores bases de dados nutricionais do mundo, o National Health and Nutrition Examination Survey. O objetivo do estudo é justamente responder à pergunta anterior e para surpresa dos autores. As análises estatísticas refletiram uma associação negativa e linear entre câncer e ingestão de creatina dietética. Traduzindo, mais creatina dietética, menos câncer. Como isso é possível? A creatina ajuda na depressão, demência, desempenho, sarcopenia e agora também no câncer. Parece que sim, à luz deste trabalho e de outros na mesma linha. Concretamente, o que eles encontraram foi que, para cada desvio padrão na ingestão de creatina, havia um risco de câncer 5% menor. Essa relação era mais acentuada no grupo com mais de 52 anos, onde para cada 0,09 gramas adicionais de creatina havia uma redução do risco de 14%. Outro dado interessante é que a associação era mais forte em homens e em participantes com sobrepeso. Se ficássemos apenas com as estatísticas, poderíamos entender que quem mais se beneficia da creatina são homens acima dos 50 anos com sobrepeso. Mas não fiquemos apenas com a estatística, que às vezes pode confundir. Quais mecanismos fisiopatológicos poderiam explicar esses achados curiosos? Quais são os superpoderes da creatina contra o câncer? A oncogênese, o desenvolvimento do câncer, precisa de mecanismos perversos, como a evasão imunológica. Que o seu sistema imunológico seja ineficiente, te defendendo, um excesso de estresse oxidativo não contrabalançado com antioxidantes e uma inflamação crônica sustentada ao longo do tempo. Repito, precisa que o seu sistema imunológico esteja adormecido, precisa oxidar e danificar suas células e adora-se a inflamação crônica. Nesses processos, a creatina tem um papel benéfico. Vamos analisar um a um esses efeitos. Por exemplo, o efeito anti-inflamatório.
a creatina bloqueia a interação entre o receptor de interferon gama, uma citocina pró-inflamatória, e a proteína JAK2 e isso permite suprimir a expressão de genes pró-inflamatórios. Por isso, a creatina é um dos poucos nutrientes de origem animal conhecidos que tem um claro efeito anti-inflamatório. Quando falamos de efeitos anti-inflamatórios, sempre mencionamos os nutrientes de origem vegetal, especialmente os polifenóis. Potencialização imunológica. Esta revisão sugere que a creatina poderia suprimir o crescimento tumoral, potencializando a atividade antitumoral das células T, CD8. Lembre-se de que o câncer não é eliminado apenas com quimioterapia agressiva, como muita gente pensa, mas isso é totalmente falso. A quimioterapia, evidentemente, é um tratamento para o câncer, mas nós também matamos o câncer por conta própria com nossas defesas, desde que elas sejam capazes. De fato, muitas das novas terapias contra o câncer seguem essa abordagem. Continuando com seus efeitos sobre o sistema imunológico, ajuda a gerar mais células T reguladoras e TH2, inibindo uma ativação excessiva dos macrófagos e aumentando a secreção de citocinas anti-inflamatórias. A inflamação, como você já sabe, é o ambiente perfeito para o câncer. O câncer prospera em um microambiente inflamatório. Por outro lado, maiores depósitos de creatina e maior ingestão. Geralmente está diretamente relacionado com uma massa muscular maior e mais funcional, que também nos protege do câncer. E em pessoas que já têm câncer, você deve estar se perguntando, teria benefícios? Bem, vamos pensar sobre isso. O câncer literalmente consome o músculo, gerando uma síndrome metabólica complexa e difícil de tratar, chamada caquexia cancerosa. Aqui a perda de massa magra é brutalmente acelerada por diferentes mecanismos. Nessa situação, este estudo, por exemplo, mostra que a creatina poderia oferecer proteção contra a caquexia associada ao câncer. E por ser tão difícil de conter, qualquer intervenção que ajude é mais do que bem-vinda, pode acreditar. A creatina não só seria útil por si só, mas também poderia ter uma ação sinérgica com tratamentos contra o câncer, como imunoterapias. Concretamente, neste trabalho se vê como a imunoterapia antiproteína de morte celular programada 1. Proteína de morte celular programada 1 é sinérgica com a creatina, o que abre a porta para um uso adjuvante na imunoterapia oncológica. Será que no futuro os pacientes de imunoterapia receberão seu suplemento de creatina? Veremos, mas como sempre, a evidência científica tem suas limitações. Fique atento. Seria desonesto não mencioná-las. Vamos colocar as letras miúdas para evitar passar uma mensagem sensacionalista. Este estudo é uma foto, não um filme. Como todos os estudos epidemiológicos, os achados encontrados são uma associação sem poder estabelecer uma relação de causa e efeito entre creatina e câncer. Nem em um sentido nem no outro. Fique atento. O fato de sempre haver um corpo de bombeiros perto de um incêndio não significa que os bombeiros sejam incendiários. A ingestão de creatina está associada a um maior consumo de carne e peixe, e isso normalmente está ligado a um nível socioeconômico mais alto. Um fator protetor contra a maioria das doenças, incluindo o câncer. Pelo que sei, os resultados não foram ajustados pela capacidade econômica. Normalmente, maior consumo de carne e peixe também indica uma dieta menos processada e, portanto, de melhor qualidade, mesmo ponto que o anterior. A validade dos dados de ingestão coletados em bancos de dados como o National Health and Nutrition Examination Survey é duvidosa. Não confie mais nas pesquisas nutricionais e você vai entender o motivo. Você se lembra do que comeu há 3 dias? Eu não. Pessoas com câncer às vezes evitam carne vermelha, a principal fonte de creatina neste estudo. Seja por recomendações de saúde ou crenças pessoais, isso pode exemplificar causalidade reversa. Poderia ser que o câncer leva a comer menos creatina, e não o contrário. Também pode haver discrepâncias entre a quantidade de creatina relatada e a real, pois foram excluídas fontes não dietéticas como suplementos. Cada vez mais pessoas, tomam suplementos de creatina fora de um contexto esportivo ou de fitness. Não devemos subestimar esse fator. E por fim, o estudo não analisa o papel de outros nutrientes, como a vitamina D ou os ômega 3, que estão presentes em frutos do mar e peixes e que têm efeitos protetores contra o câncer. Podemos atribuir à creatina o que poderia ser explicado por outros nutrientes. Então, tomar mais creatina me aproxima ou me afasta do câncer? Embora a ciência continue pesquisando, os dados mais recentes apontam que uma maior ingestão de creatina, especialmente a dietética, através de uma dieta rica em alimentos não processados, está associada a um menor risco de câncer. É uma molécula natural, segura para a maioria e segura em todas as idades, também com um potencial terapêutico que estamos apenas começando a explorar. E sim, parece que também pode oferecer uma vantagem clara na luta contra essa doença terrível. O que você acha?
Você consome creatina? Ficou surpreso? Deixe sua opinião nos comentários, quero ler. Se este vídeo agregou valor, trouxe uma nova perspectiva ou o fez refletir, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Porque você pode estar ajudando alguém a tomar melhores decisões para a saúde com um clique. Deixo na descrição os links para os estudos mencionados, caso queira se aprofundar. E qual outro tema polêmico de nutrição ou saúde você gostaria que eu investigasse?